Bom dia, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã desse dia, eu quero compartilhar da palavra do Senhor com vocês, porque bom é estarmos na presença de Deus e aprender mais e mais da palavra do Senhor. Veja bem, eu estive navegando pela internet e vi certo comentário acerca da cobertura espiritual. Não caia nessa armadilha, mas isso aí é algo que a palavra de Deus não ensina para nós, porque nós devemos ser sempre sujeitos à autoridade, sujeito às autoridades constituídas por Deus. Primeiramente, eu quero compartilhar da palavra de Deus que está no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Está escrito da seguinte forma: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Veja bem, o Espírito Santo de Deus que inspiraram a palavra do Senhor para que essas pessoas viessem a testificar as palavras do Senhor. Por isso que nós temos hoje o exemplar da Escritura Sagrada e podemos aprender mais e mais de Deus. Veja bem, e nesse certo comentário desse certo homem, estava escrito assim: cobertura espiritual, não caia nessa armadilha. Eu falei assim, tem alguma coisa errada nisso, porque a Bíblia não ensina isso para nós. Por quê? Primeiramente, quero deixar claro uma coisa. No livro de 2 Coríntios, para deixar bem claro para os irmãos, livro de 2 Coríntios, capítulo 13, e versículo 8. A palavra de Deus diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade é a palavra de Deus. Não existe outra verdade absoluta a não ser a palavra de Deus. Livro de Romanos, capítulo 13, versículo 4. A palavra de Deus diz assim também. Romanos 3, 4. De maneira nenhuma, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Quando tiver qualquer situação onde envolve um ensino, e esse ensino é contrário daquilo que Deus nos ensina, mediante a sua Escritura, nós devemos nos voltar a quê? A palavra de Deus. O que a Bíblia tem falado acerca da questão em si? A Bíblia está em concordância com isso? A Bíblia está discordando desse ensino? A Bíblia está sendo 100% de acordo com um comentário ou com a questão tratada naquele momento? Porque a palavra é clara: de maneira nenhuma. Seja sempre Deus verdadeiro. Em toda questão que envolver, quer seja um matrimônio, um casamento, quer seja o amor, infelicidade, depressão, um ensino, uma edificação, quer seja até mesmo acerca de algo profético de Deus, nós devemos, primeiramente, ver o que está sendo falado, o que a Bíblia está trazendo para nós e o que está sendo ensinado para nós. Aquilo que está sendo ensinado está de acordo com a Escritura Sagrada? Pois bem, se está sendo ensinado de acordo, nós devemos dar crédito à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela edifica o homem, ela edifica. 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo 5.
1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, desculpa. 1 Timóteo 2, 5. A palavra de Deus diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Deus é o único mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus faz essa ligação nossa direta com o Senhor, com o Pai. Porque a partir do momento que o homem pecou, houve uma divisão, houve uma separação eterna de Deus com o homem, porque Deus é santo e o homem é pecador. E mediante a sua santidade, o homem não consegue se achegar ao Senhor. Para isso Jesus veio. Jesus veio para nos salvar, para nos trazer alegria, para nos trazer esperança. Esperança do quê? Esperança da salvação e da vida eterna. Mediante Jesus nós temos a salvação do nosso Senhor. Outro ponto, Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Isso aqui eu quis frisar esse versículo. Por quê? Porque na palavra ministrada por aquele certo senhor, não sei se foi uma conferência ou o que foi, Deus me incomodou o meu coração com aquilo que foi sendo falado. Porque muitas pessoas viram o comentário, as palavras de ofensa que fizeram às autoridades, aos pastores, sabe? Porque nós devemos respeitar não somente os pastores da nossa igreja, nós devemos respeitar todas as autoridades constituídas nessa terra, porque foram constituídas por Deus. Hebreus 13, 17 está escrito assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso vos seria útil. Veja bem, toda a igreja tem um pastor. Um pastor o quê? Que foi constituído por Deus. Nós devemos sim obedecer os nossos pastores, nossos líderes. Nós não podemos ser rebeldes de maneira nenhuma. Se nós sabemos fazer o certo e nós não fazemos, diz a palavra de Deus que nós cometemos pecado. E aquele que comete pecado, ele está separado. A palavra de Deus diz que todos pecaram e desconstituídos foram da glória de Deus. Desconstituídos, foram separados de Deus. E nós não podemos permanecer no pecado. Nós somos de Jesus, nós conhecemos o Senhor Jesus agora. Hebreus 13, 7 diz assim, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Nós devemos estar sempre nos atentando para a maneira de viver do nosso pastor. Por quê? Eles estão vivendo em santidade, estão vivendo em renúncia, estão vivendo em obediência. E isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, para que nós venhamos a viver de conformidade com a Escritura Sagrada. E mais do que ninguém, o nosso pastor, ele dá um bom testemunho diante de Deus. Haja visto que existem falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos homens de Deus nessa terra, mas a recompensa desses que fazem a obra de maneira errada, de maneira relaxada, terá o dia para ser julgado. Não cabe nós julgarmos, mas somente o Senhor há de julgar. E nós devemos fazer nossa parte. A palavra de Deus diz da seguinte forma, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, ele é eterno. Filhinhos, não pequei, mas se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo.
Ele que morreu por nós, mas louvado seja Deus que ele ressuscitou ao terceiro dia e está presente. Ele apareceu a 500 pessoas após a sua ressurreição, Deus testemunho, ficou ministrando a palavra de Deus, deu palavra de fé, de esperança para todos nós, e Jesus há de voltar, Jesus há de nos resgatar, Jesus há de arrebatar a sua igreja. Eu quero que todos vocês venham a ter a ciência de uma coisa: o evangelho não é brincadeira, a palavra do Senhor ela é fiel. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. A partir do momento que a pessoa anuncia o evangelho de Deus, ou anuncia a palavra de Deus de uma forma errada, nós temos que considerar anátema. Anátema é uma coisa ruim, não provém de Deus. Por isso, nós devemos anunciar sempre a palavra da verdade, porque a palavra ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra a ponto de fazer divisão da nossa alma, espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus diz que não há criatura nenhuma encoberta diante dos olhos do Senhor. E nós vamos tratar com tudo que nós fizemos nessa vida diante de Deus. E essa palavra é fiel. Se apegue na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela cria, ela revoluciona, ela impulsiona, ela impressiona, ela direciona, educa, ensina. A palavra de Deus ela edifica, qualifica, ela robustece, ela enriquece, ela vê, prevê, ela provê na vida do ser humano. A palavra de Deus ela é viva, ela é santa. A palavra de Deus ela é ouro, ela é unção para a nossa vida. A palavra de Deus é o pão vivo, é o nosso pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é mantimento para a nossa alma. A palavra de Deus ela é um maná, ela é mel para a nossa alma. Ela é luz, ela é ceia, ela é lâmpada. Ela é o único caminho para nós herdarmos a salvação e a vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão for por mim, diz Cristo Jesus. Ainda que o Senhor esteja no alto trono intercedendo por nós, nós temos que fazer a nossa parte, porque a nossa salvação vem mediante a nossa obediência. Se nós formos rebeldes, se nós formos infiéis, o Senhor não trará o galardão para nós quando estivermos no céu. Se nós formos desobedientes, nós perderemos a nossa salvação. Nós temos que ser fiéis ao Senhor, fiéis a Deus, porque fiel é o que vos chama e também o fará, diz a palavra de Deus. Vamos ficar firmes na palavra de Deus. Não vamos dar crédito a distorções que aparecem na internet, porque muitos querem ser mestres da lei, mas falam acerca de coisas que não entendem, e só gera contenda, só gera porfia, só gera inveja, malícia, só gera coisa que não convém. Eu quero também agradecer a todos que entraram aqui para ver o vídeo. Pastor Daniel Joca, Nil Albuquerque, Marcelo Alves Souza, Delcina Neves Bezerra. A paz do Senhor, Pastor Daniel Joca. Teresita Del Valle Amada, Cláudia Dutra Correia, Pastor Flávio Ribeiro. Saudade do irmão, viu, pastor? Pastor Flávio Ribeiro, muita saudade do irmão.
Não sei nem quantos anos que tem que eu não vejo o amado. Acho que tem uns 8 anos. Deve ter uns 8 anos mais ou menos. Abençoada a palavra do Senhor, viu? Missionária Luzia Souza. É uma satisfação também de vermos todos esses amigos e irmãos vendo a palavra de Deus sendo manifesta aos corações. É muito gratificante isso para nós. É muita alegria ouvi-lo, amigo, diz o pastor Daniel Joca. É gratificante, viu? Muito gratificante mesmo. E vamos ser fiel à palavra de Deus. Vamos, nesses últimos dias, nessa face da terra, fazer jus a essa salvação. Porque foi pago um alto preço pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que se nós formos fiéis, Ele é fiel. Se nós formos infiéis, ainda assim mesmo Ele permanece fiel. Porque Ele não pode ir contra a sua palavra. Entrou também Daniel Louro de Lima, a paz do Senhor Jesus. E que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de todos os meus amigos do Facebook, de todos os irmãos da igreja também. Eu quero que o Senhor venha abençoar o teu dia de hoje. Eu quero deixar essa palavra aos corações e que possa estar compartilhando de outras mensagens em um certo momento. E é isso aí. Eu desejo a paz do Senhor para todos e um bom dia. Amém?